Primeiramente, gostaria de agradecer o convite para participar deste importante seminário à doutora Denise Filipetto, minha querida colega de classe na Unicamp, em nome de quem eu cumprimento os demais organizadores. Cumprimento ainda aos meus amigos queridos na magistratura, Marcos e Valdete, que estava logo aqui, e a todas as advogadas, advogados e demais presentes, dizendo que é uma grande alegria estar aqui para tratar do tema precarização dos contratos de trabalho. Bom, primeiro ponto a ressaltar é que é complicado até mesmo falar em precarização no Brasil, porque o direito do trabalho é um sonho ainda não totalmente concretizado para a classe trabalhadora, né? Embora seja comumente criticado por ser benevolente ou rígido demais. E justamente por mediar o conflito capital versus trabalho, o direito do trabalho não se trata de uma concessão estatal de benesses, como muito se propagandeia, mas sim de direitos conquistados historicamente. E a tendência que deveria ser natural da generalização do modelo da CLT demorou para se concretizar. Na verdade, não se concretizou até hoje. Lembrando dos rurais e dos domésticos, que foram só recentemente que eles atingiram alguns direitos conquistados pelos trabalhadores urbanos lá atrás, né? E essa injustiça social, né, foi um clamor social muito forte, e a generalização desse modelo para esses trabalhadores também teve um movimento contrário ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo em que se buscava generalizar esse pacote de direitos, né, nós vivenciamos desde do período pós-redemocratização, uma grande discussão a respeito de reforma trabalhista. Então, a reforma trabalhista não é um tema novo no contexto nacional. E esse discurso sobre a atual reforma trabalhista é permeado pela ideologia da modernidade e da flexibilização da CLT. E o senso comum reproduzido pela própria mídia é o da flexibilização para combater o desemprego, para melhorar a competitividade no cenário global. Essa é a mesma ideologia que reverberou no Brasil a partir dos anos 90, trazendo consigo as propagandas de modernidade e flexibilização como fundamento para repensar o direito do trabalho. O que, no concreto, significava destruir a ideia de proteção do trabalhador, como se fosse algo necessário ou até mesmo inevitável para o aumento de produtividade e competitividade no cenário global. Então, o direito do trabalho passou a ser visto como um entrave à lógica do mercado mundial e vem sofrendo ataques desde então. Isso se reflete nas relações de trabalho, de modo que se tem verificado na reestruturação produtiva pós-fordista uma forte tendência à precarização do emprego e das condições de trabalho. Eu faço essa distinção pelo seguinte: eu chamo de precarização do emprego aquelas reestruturações que buscam afastar o trabalhador do seu real empregador, desvirtuando a forma de contratação pela subcontratação, né, por meio de terceirização, quarteirização, pejotização. E outra forma de tornar o contrato precário é celebrá-lo por prazo determinado ou ainda como contrato temporário, mas em atividades permanentes da empresa. De outro lado, a precarização das condições de trabalho, elas são verificadas pela redução de direitos sociais, pela normalização da prorrogação da jornada, pela intensificação do ritmo de trabalho, pelo uso de tecnologias, que, por exemplo, extirpam o chamado tempo morto nos processos de trabalho. E nesse quesito, a gente pode incluir tanto o processo judicial eletrônico, o nosso PJE, quanto o contrato de trabalho intermitente e a uberização. Esses três fenômenos têm por base, por fundamento, extirpar o chamado tempo morto. Bom, esse quadro de reestruturação
produtiva no Brasil, somado com a nossa falta de proteção contra a dispensa arbitrária e a ameaça constante de desemprego, nos dá um contexto que é muito propício a um outro mal, que é o assédio moral, além de promover a competição entre os próprios trabalhadores, reduzindo a cooperação e a sua mobilização como classe social. Além disso, essa forma de gestão privilegia a produtividade à lealdade. A empresa extrai a maior produtividade possível do trabalhador, sem se preocupar em torná-lo leal à organização. Chama-o de colaborador, mas não preserva sua capacidade produtiva futuro, pois o objetivo é obter os melhores resultados a qualquer custo. Nessa racionalidade, o que importa é a saúde da organização, ainda que à custa da saúde do trabalhador, sobretudo o temporário, que corresponde à expectativa da lógica de investimento de curto prazo. A ele tudo é efêmero e nada é garantido, nem o emprego, nem os benefícios sociais, nem seu futuro. A crítica repetida sobre a intervenção do Estado nas relações de trabalho busca fundamentar a desregulamentação do contrato de trabalho, em benefício da chamada liberdade contratual, e assim da tal flexibilidade. No entanto, a desregulamentação do contrato de trabalho não representa uma ausência do Estado nas relações de trabalho. Trata-se sim, de uma opção política neoliberal instrumentalizada pelo Estado por meio de leis que limitam, reduzem ou permitem reduzir direitos trabalhistas. E esse é um movimento que a gente observa desde os governos Reagan e Thatcher. E de acordo com isso, é uma tendência que não parou no tempo. E existem estudos da OIT que dizem que no período entre 2008 e 2014, 111 países passaram por reformas trabalhistas. E na maioria deles, no sentido de reduzir o nível de regulação das relações de trabalho. Bom, tratando da OIT, a OIT tem utilizado a expressão trabalho decente, né? E eu tenho visto ele ser invocado como uma forma como se fosse uma barreira para as consequências da reforma trabalhista. É necessário cuidado. Depois eu posso retomar essa questão, só para não perder o argumento, mas basicamente não existe uma definição do que seja trabalho decente. Então, nessa concepção pode caber até algumas coisas muito perversas, como depois eu posso falar. Deixa eu pular aqui. Então, a reforma trabalhista faz parte desse movimento. Então, daí eu destaco 2 pontos. O primeiro, sendo um movimento, ele não é fruto de uma mente. Não é um sujeito que foi lá, fez e aconteceu, né? A gente não tem que, talvez, personificar o problema. O problema é maior do que isso, né? E 2, né, o segundo ponto que eu gostaria de ressaltar é o seguinte: é que, na verdade, nós lutamos o bom combate e perdemos, né? Resistimos e perdemos, né? Ela vai entrar em vigor em breve. Mas, sendo um movimento, a gente precisa lembrar que não se trata de uma foto. A foto hoje é muito feia, mas sim de um filme, né, que vem sendo construído e vai continuar depois de novembro, né? Então, a história não acabou. Então, a gente precisa se preparar para isso. E, independentemente do déficit democrático que circunda a reforma trabalhista, a gente tem que ter em mente que, na nossa sociedade,
a forma jurídica de que se reveste todo esse movimento neoliberal é fruto da contradição capital e trabalho. E dá conta de uma agenda que foi gestada por anos pelo grande capital. Basta consultar os sites da CNI, Febraban, Federação do Comércio, o próprio programa Ponte para o Futuro, para perceber que esses programas, idealizados para o Brasil e para o mercado de trabalho, já antecipavam o conteúdo dessa lei 13.467. E para dar uma aura de legalidade a todos esses anseios, o Estado, como forma política, viabilizou ideias que há algum tempo, talvez 2 anos, ainda seriam reputadas como inconcebíveis em debates jurídico-trabalhistas. Mas essas ideias, cristalizadas na forma jurídica, a partir de agora, tomam um outro significado nas nossas vidas. Então, a luta mudou de lugar. Então, em breve, para os operadores do direito, será a hora de dar a interpretação a essa lei. Apesar de estarmos muito chateados com a reforma trabalhista, temos que entender que ela busca normatizar, com vistas a uma legitimação positivista, uma série de práticas que já se realizavam no mercado de trabalho, dentre elas a terceirização. Apesar de ser uma forma atípica de contratação, ela se disseminou de tal forma que hoje todos nós conhecemos pelo menos um terceirizado. E o debate sobre a terceirização se intensificou no ano passado em razão da tramitação do PL 4330. Todos devem se lembrar dessa discussão. Foi amplamente discutido até que houve uma certa conquista, né? A tal da responsabilidade solidária do tomador de serviços, né? Não foi à toa que foi oportunamente deixado de lado em 2017. Né? O PL 4302 de 98 foi ressuscitado e, após sua promulgação, percebeu-se que o conteúdo dessa lei, da Lei 13.425, não dava conta dos anseios do capital, pois ainda restringia a terceirização a serviços determinados e específicos. E a reforma trabalhista vem dar resposta a tudo isso. Não é à toa que ela mexe com questões estruturais e estruturantes do direito do trabalho. Né? Para além de eu tratar aqui de cada alteração, ou de alterações pontuais da lei, eu gostaria de trazer para a discussão a questão da ideologia, né? Por exemplo, na questão da terceirização. Quando a gente passa a olhar a terceirização com as lentes da administração ou da gestão, né, como ganhar na produtividade, redução de custos, etc., a gente simplesmente deixa de enxergar o que ela, na materialidade das relações sociais, significa, que é a introdução de um intermediário numa relação de trabalho. Se o capitalismo se funda na exploração do trabalho humano mercantilizado, esse intermediário não afeta a relação de trabalho em sua essência, pois remanescem as partes, capital de um lado, trabalho do outro. Mas aprofunda o grau de exploração, pois o intermediário é mais uma parte a se beneficiar da força de trabalho do trabalhador. E essa redundância, né, trabalho, trabalhador, é necessária para enfatizar o aprofundamento dessa exploração. Por que eu chamo a atenção por isso? Para isso? Porque o debate sobre terceirização se dá de uma forma tão naturalizada, ela é inevitável, não todo mundo faz, é bom regulamentar porque é melhor ter alguma norma dizendo sobre ela. Na verdade, não. Né? Na verdade, ela não deveria existir, porque na materialidade da relação capital-trabalho é a introdução de um intermediário. Bom, as justificativas de melhor produtividade, flexibilidade e redução de custos são apenas eufemismos para dizer que o trabalhador, para não dizer
que o trabalhador será submetido a piores condições de trabalho, exposto a uma maior probabilidade de acidentes de trabalho, com prorrogação da jornada, intensificação do ritmo de trabalho, salários menores, direitos reduzidos, fragmentação de sua classe, enfim, para resumir a tragédia, fomentando a concorrência entre os próprios trabalhadores. E isso é tão claro para os trabalhadores que basta você perguntar se ele prefere ser terceirizado ou ser contratado diretamente. E agora, nessa onda de trabalhador hipersuficiente, né? Perguntar se ele prefere ser trabalhador contratado diretamente, mesmo o alto engenheiro pejotizado. Não é? Bom, e aí fica a pergunta: por que a reação da sociedade tem sido tão tímida? Mesmo considerando que a mídia tradicional não dá visibilidade para as manifestações populares que pautam qualquer forma de resistência a esse déficit democrático que vivemos atualmente, diante da ameaça da reforma trabalhista, por que a reação não tem sido proporcional à gravidade do momento? Em parte, isso se explica, pois a reestruturação produtiva decorrente do toyotismo está alicerçada na ideologia da flexibilidade, que, combinado com o ideário neoliberal, volta-se somente contra a classe trabalhadora, no seguinte sentido: os direitos trabalhistas conquistados no passado passam a ser interpretados como entraves à lógica e à dinâmica do mercado. E passam a ser considerados, portanto, privilégios. E o que deve ser combatido, né? Afinal de contas, o jogo de palavras é muito importante nessa discussão, né? Quem vai ser a favor de privilégios? Ninguém. Né? Quem vai ser contra produtividade? Ninguém. Mas o que está por trás disso? Né? Então, a flexibilização é uma inversão semântica do neoliberalismo. Ela não significa tornar algo flexível, mas sim reduzir ou destruir direitos. No Brasil, nós temos um modelo ordinário de contrato de trabalho, que é o da carteira assinada, o seletista, que nada mais é que o contrato de trabalho firmado entre empregado e empregador por prazo indeterminado. Nesse modelo, ao se garantir direitos por lei, reconhece-se ainda a desigualdade social entre as partes contratantes, trabalhador e empregador. No entanto, a ideia que se propaga é de que a CLT limita a liberdade, criando um grupo de trabalhadores protegidos e outro desprovidos de qualquer direito, pois, aspas, se fosse livremente negociado, se fosse mais flexível, todos teriam acesso a alguma proteção, fecha aspas. O que não quer evidenciar, embora esteja implícito, que um contrato negociado sem as garantias da CLT seria, sim, um contrato com menos proteção ao trabalhador. Essa ideologia da liberdade ainda embasa a vertente contratualista, que diz que o modelo imposto pela CLT, por ter limites na lei, é obsoleto. De acordo com esse discurso, o contrato de trabalho deve se adaptar às regras e às necessidades especiais de cada empregador, cabendo às partes, trabalhador e empregado, negociarem as cláusulas do contrato, prevalecendo o negociado sobre o legislado. Nós não podemos nos enganar achando que essa liberdade contratual possa ser benéfica ao trabalhador, parte mais fraca na relação de trabalho. Trata-se, na verdade, de uma contradição insuperável. Como justificar com a liberdade alterações no ramo do direito em que a principal relação jurídica é marcada pela subordinação? Que liberdade a gente tem numa relação que é marcada pela subordinação? Né? A liberdade formal do trabalhador em vender sua força de trabalho esconde, na realidade dos fatos, a sua falta de liberdade, uma vez que,
despojado dos meios para garantir suas condições de existência, tem que se sujeitar a vender sua força de trabalho. O discurso da liberdade formal, bem como o da igualdade jurídica, esconde a real necessidade de proteção do hipossuficiente. A igualdade de todos perante a lei apenas garante que todos a ela se submetam. E aí entra o motivo de existir o direito do trabalho, que, ao impor normas aos sujeitos, não reduz a liberdade dos indivíduos propriamente ou da sociedade como um todo, mas sim parte da liberdade de dominação de uma classe sobre a outra. A especificidade do direito do trabalho é justamente a desigualdade social e material entre as partes no contrato de trabalho. E negar ou afastar essa especificidade e essa desigualdade, supondo a igualdade entre as partes e a realização de uma liberdade contratual total na relação de emprego, significa eliminar a nossa especificidade e colocar em xeque o próprio direito do trabalho, relegando-o a um mero braço do direito civil, que atualmente pode até ser mais interessante. Né? A depender da matéria, o direito civil tem sido um pouco mais exigente com relação à proteção do hipossuficiente. Outro argumento retórico é o de que a flexibilização ou modernização da CLT pode promover justiça social. O uso de expressões como essa inibe o debate, pois quem será contra a justiça social? Esse discurso disfarça um ataque neoliberal que visa reduzir ou até extinguir direitos trabalhistas universais, atingindo a toda a sociedade, ao mesmo tempo em que divide a classe trabalhadora em subclasses. Argumentos como usufruir de proteção parcial é melhor do que proteção nenhuma, ou melhor a redução de direitos do que o desemprego, servem para naturalizar o movimento de precarização do trabalho, como se não houvesse um outro caminho possível. E por ser inevitável, acaba se tornando palatável para todos. É preciso deixar claro que a criação de contratos especiais, como o de tempo parcial, temporário, terceirizado, trabalho intermitente, implica criar pacotes diferenciados de direitos e, portanto, converge com a opção neoliberal, pois afasta as regras gerais e possibilita regras específicas para se adaptar ao mercado. Em razão disso, constrói-se um discurso hegemônico de que as mudanças na legislação trabalhista são inevitáveis e de que a flexibilização permitirá a criação de postos de trabalho, entre outras falácias. Bom, nós, operadores do direito do trabalho, não podemos ficar indiferentes a isso. Temos por dever funcional e institucional observar o princípio da proteção, que é basilar não só ao direito do trabalho, mas à conservação da sociedade capitalista como um todo. Até mesmo por razões autocêntricas. Porque, afinal de contas, atrás desse discurso, desse mesmo discurso de flexibilidade e modernização da CLT, está também o da austeridade, né? O da necessidade de modernização e, de novo, de reforma do próprio Poder Judiciário. E o que refletirá diretamente na advocacia e em toda a sociedade. Se não houver mais a especificidade do princípio protetor, por que existiremos? Vamos resistir. Dará trabalho fazer essa construção, mas a faremos. Eu lembro agora Bom, eu fui auditora fiscal antes de ser juíza do trabalho. E eu peguei um período em que a questão da cooperativa estava, enfim, muito forte no mercado de trabalho. E a gente fazia muitas fiscalizações por conta disso. Dava muito trabalho, enfim. Para dizer que
nem mesmo o esdrúxulo parágrafo único do artigo 442 conseguiu transformar maçã em abacaxi. Ou seja, na materialidade da relação social era verificada a subordinação, a pessoalidade, a ausência de ânimo para ser cooperado, etc. E agora, trazendo a questão para agora, né, os conceitos de empregado e empregador permanecem praticamente intactos, bem como o artigo 9º da CLT. Né? E a partir dele, né, serão nulos, de pleno direito, os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir e fraudar a aplicação de preceitos contidos na presente consolidação. Eu acho que é a partir dessa racionalidade que a gente precisa enxergar as novas práticas que virão a partir de novembro, né? E, com isso, enfrentar a questão da precarização das relações de trabalho. Rapidamente, só queria dar uma pincelada sobre o contrato de trabalho intermitente. Enfim, tem várias inconstitucionalidades, mas eu só queria chamar a atenção para uma questão que é muito simples, se a gente for tratar assim, de princípios do direito do trabalho. Ele subverte a ideia de alteridade, né? Segundo a qual é o empregador que assume os riscos do negócio, né? E mesmo se o trabalhador o trabalhador intermitente possa ter vários contratos ao mesmo tempo, isso não muda, né? Porque, na prática, a precarização da sua condição de trabalho, advinda desse contrato de trabalho intermitente, ao contrário do que se prega, não vai fomentar a formalização de diversos vínculos pelo mesmo trabalhador. E isso já aconteceu no Reino Unido, e lá, bom, me parece que foi lá que surgiu a ideia do contrato intermitente. O que houve, na verdade, foi a substituição de contratos ordinários, né, contratos comuns, por zero-hour contracts, num movimento de expansão desse, com consequente retirada de direitos trabalhistas, rebaixamento da massa salarial e mascaramento do desemprego. Porque uma pessoa que tem um contrato 0 hora, né, um contrato intermitente, afinal tem um contrato. Então, para fins estatísticos, não está desempregado. Mas, felizmente, ele continua sendo muito debatido no Reino Unido e há grande chance de ser extirpado, né? E isso essa condição torna o trabalhador ainda mais subjugado às ordens do empregador, numa posição mais fragilizada e em detrimento de sua dignidade humana. Agora, para quem milita em sindicatos mais fortes, né, eu diria apenas o seguinte: se for usar os mesmos instrumentos, né, do senhor, no artigo 611-A, que trata do negociado, da prevalência do negociado sobre o legislado, fala que uma das matérias é o próprio trabalho intermitente. Então, nas próximas negociações, nada impede de se colocar uma cláusula que proíba a contratação por meio desse tipo de contrato para aquela categoria, né? E, enfim, eu vou esperar os debates, mas para concluir, eu espero ter contribuído para desmistificar alguns temas do debate, né, que está em jogo nos termos de direitos trabalhistas, buscando revelar o que está oculto por trás de uma retórica aparentemente natural, inofensiva e até mesmo, muitas vezes, progressista. Parece que é bacana, é moderno, é para frente, e não é. Somente um olhar crítico percebe essas inversões semânticas da ideologia neoliberal. De outro lado, se a perspectiva é a de ameaças aos direitos trabalhistas, lembremos que essa ameaça não é nova e sempre é preciso resistir. Todavia, é preciso ir além da resistência. Resistir é importante, mas avançar é o que um dia nos fará menos desigual e injustos e, quem sabe, mais dignos. Obrigada.